Bom dia a todos, estudantes. Bom dia, professores, equipes escolares, pais, familiares que estão assistindo a esta aula de ciências. Hoje nós temos aqui no estúdio do Centro de Mídias e também apresentaremos na TV Cultura 2.3, no Centro de Mídias do Facebook e também do YouTube. Desejo a todos uma boa aula. Hoje nós teremos a aula de transformações químicas. Na verdade, nós estaremos retomando a aula de transformações químicas, aprofundando nos conceitos e temas, né? E dando apresentando para vocês pontos relevantes desse conteúdo. Estamos aqui nesse momento, né, para trabalhar com vocês a complementação da habilidade número 3, vamos passar lá para os slides para eles verem a habilidade que nós vamos trabalhar. Então, é observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais, ocorridas tanto na realização de experimentos quanto em situações do cotidiano, como a mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento, por meio de publicações eletrônicas ou impressas, de situações relacionadas aos sistemas de produção. Eu vou explicar para vocês como iremos tratar essa dinâmica de aula, tá? Como é uma aula que nós vamos retomar esse conceito de transformações que vocês já tiveram na aula passada, seus professores também já deram uma introdução desse assunto, nós vamos, para fazer essa revisão, desenvolver o exercício de mapas mentais. Então, a professora que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, ela vai fazendo essa revisão no formato de mapas mentais. Nós vamos fazer experimentos aqui também com vocês, que vocês até poderão fazer em suas casas, e com orientação do professor também, outras atividades que eles poderão complementar para vocês. Vamos fazer umas resoluções de atividades, como uma lição de casa para vocês, então nós vamos dar um desafio. Então, alunos, já peguem aí o seu material, o seu caderno, né, para fazer anotações, até para fazer essa revisão de mapa mental. É importante vocês irem colocando as palavras-chave, os conceitos principais. Nós vamos fazer a interação no chat, principalmente no momento dos experimentos ou dos desafios que nós vamos propor a vocês, tá? E vamos dar algumas dicas para os professores e para vocês fazerem a busca para aprofundar esses conteúdos. Então, vou apresentar para vocês agora a professora que vai ministrar a aula com vocês. É a professora Lídia Cecília, professora Cecília, que eu vou chamar ela durante o chat. Olá, professora. Olá, Probete. Eu sou a professora Cecília, professora de Ciências, e hoje vou ter o prazer, junto com a Probete, em conversar com vocês sobre... Continuar conversando, né? Porque vocês, com certeza, já conversaram com seus professores nas escolas. Antes de tudo isso, a gente, né, estar afastado. Também já viram na aula passada. E hoje, nós vamos primeiro investigar o que vocês lembram das últimas aulas. Vamos desenvolver um mapa mental, que é um grande resumo de tudo isso que vocês já aprenderam na escola e também aqui no Centro de Mídia. E depois vamos finalizar com algumas reações químicas mesmo, para a gente observar mesmo como que ocorrem as reações químicas. Vamos investigar o que eles já sabem, Probete? Vamos sim. Nós vamos colocar umas perguntas de desafio para vocês. Vamos lá? Isso, só que vai ser diferente hoje. Como vocês já sabem, então não é uma pergunta e aí vocês respondem. Não. Nós vamos fazer uma pergunta seguido de uma imagem, seguido de outra pergunta. Então, olha só, a resposta é bem complexa. Não é apenas, isso aqui, eu não quero resposta só A, B, ou sim ou não. Eu quero uma formulação de uma resposta. Afinal, vocês já conhecem bastante coisa sobre esse assunto. Certo? Então, observem bem essa primeira pergunta. Você se lembra como ocorre uma transformação química? Observem a próxima imagem. Olha só na figura A. Na figura A nós temos água e gelo. Então, nós temos, vou dar uma dica, hein? Água líquida e água sólida. Na imagem B, nós estamos observando um material, olha a dica, que enferrujou. Então, olha a próxima pergunta, gente. Em qual das figuras, qual das imagens, A ou B, você acha que ocorreu uma transformação química? Olha só a palavrinha na sequência, comente. Vamos observar de novo a imagem? Tanto a letra A quanto a figura A, figura B.
Então, a partir de agora, né, Probete, ele já tem 3 minutinhos, né? Porque é uma resposta bem complexa. Então, a gente quer que vocês, observando a imagem, tente responder. Vou perguntando, eu vou falando com vocês durante. Não vamos deixar vocês sozinhos agora. Vocês vão escutando a gente e nós vamos conversando sobre a imagem. Então, vamos lá, respondam. O que vocês acham? Vocês acham que é na imagem A ou na imagem B que ocorreu uma reação química? Lembra da dica? Água sólida, água líquida. Olha outra imagem. Enferrujou. Vou fazer um silenciozinho só de 10 segundos para dar um pouquinho de paz na mente de vocês para vocês responderem. Olha, tem muitas pessoas já respondendo aí. Já estão sinalizando que eles acham que aconteceu como transformação química. Mas nós precisamos de comentários. Por que vocês acham que a figura A ou B ocorre a transformação? Mas eu quero comentário. Eu quero que vocês falem o que levou vocês a terem essa resposta, se é a A ou a B. Afinal, são duas perguntas, né, Probete? Nós perguntamos o que é uma reação química e em qual das duas imagens vocês observam uma reação química. Olha só, alguns estão respondendo A, mas muitos estão respondendo a B. Vamos dar mais algumas dicas para eles ou continuarem com as suas respostas ou talvez mudarem, né? Aqui a gente não vai falar exatamente qual que é a certa, porque é você que vai descobrir. Afinal, toda vez que a gente perguntar alguma coisa para vocês, é durante a aula que você vai descobrir se isso está certo ou está errado. Então, vamos observar a imagem novamente? Será que é na A, Beth, ou na B? Então, é como eu falei, por enquanto está continuando lá. A maioria dos alunos estão optando pela figura B, mas assim, eu estou precisando de mais comentários. Eu quero que vocês comentem por que vocês estão escolhendo uma dessas duas figuras. Resposta completa, né, Pro? Isso, resposta completa. Nada de só A e B. Por que A? Por que B? Tudo tem um porquê, né? O tempo está acabando, será, Pro? Mais uns minutinhos só, hein? Então, gente, observem. Será que aquele gelo pode derreter com o tempo, se a temperatura elevar? Olha só, a Marina está colocando assim, que na opinião dela, ocorre a transformação na figura B, porque enferrujou. Era um material e agora ela enferrujou. É uma resposta completa. Então, ela está dizendo para a gente que ocorreu uma modificação na matéria. Alguém já respondeu de forma completa? Quem colocou a letra A? Tem pessoas ainda que estão optando a A, mas elas estão confusas. Elas viram que tem modificação na A também, mas ainda eles estão na dúvida se é uma transformação química ou não. Realmente, gente, nas duas tem transformação, né? Pode ter uma transformação. Mas em qual das duas? Eu vou dar uma dica. Uma é transformação física, a outra é transformação química. Então, vamos lá. Se a pergunta para vocês é saber qual delas tem a transformação química, agora mais uma dica que nós damos aí. Qual delas tem a transformação química e por quê? Mais um minutinho e a gente já passa para a explicação, né? Isso, só mais um pouquinho da imagem. O Miguel está falando assim, que na figura B, o metal enferrujou. Metal e ferrugem. Então, era um material que então ele está respondendo que transformou em outro material. É isso, Pro? Isso. Agora com aspecto enferrujado. Legal. Já acabou o tempo deles responderem? Isso. Vamos aprofundar para a aula? Vamos. Você vai querer ler mais alguma respostinha deles? Não, então, só tá assim. Continuou mantendo alguns ainda falando que a transformação química é na A, né? E muitos afirmando que é a B. Então, gente, agora é você que vai descobrir se a sua resposta estava certa ou errada. Será que é na A? Será que é na B? Para isso, antes da gente fazer o mapa mental, eu vou já falar para você o que é uma reação química. A reação química é quando eu tenho um tipo de substância que se transforma em um outro tipo de substância. Pode ser um tipo ou mais tipos de substâncias. Só que antes, a gente não prometeu que íamos fazer, né, um grande resumo de tudo isso que vocês já sabem? Você vai usar o flipchart para fazer isso? É a nossa lousa de hoje, né? Então, gente, o que é um mapa mental? Mapa é um documento que ele te leva para vários caminhos. Você pode seguir um caminho mais longo, um caminho mais curto. Às vezes você pode ir para um caminho e depois para o outro. Agora, a palavra mental vem de mente. Então,
esse mapa mental que a professora vai colocar aqui para vocês, existem outras formas. Com certeza você já pode ter feito até de outro jeito com o seu professor. Existe esse mapa que eu vou mostrar para vocês, que nós começamos apenas com palavras-chave. E aí, essas palavras-chave, elas fazem com que a gente lembre das informações. Então, já que a gente está falando de transformação, vamos falar de matéria. Afinal, quem que se transforma? A matéria. Vamos pegar qual é a menor partícula que forma tudo na natureza, seja elementos vivos ou elementos não vivos. Hoje, né, sabemos que existem partículas menores do que essa. Mas vamos começar com os átomos. Os átomos, olha só, essa é a primeira palavra então, hein? Os átomos, eles se agrupam para formar o quê? Moléculas. As moléculas, elas se organizam para formar tudo na natureza, todos os materiais, o que nós chamamos de matéria, seja viva ou não viva. Agora, a matéria, ela pode ter... Tem outros estados físicos também, mas esses aqui são os 3 principais estados físicos da matéria. Quais são eles? O sólido, o líquido e o gasoso. Olha aí, ó, na imagem A. Lembra que eu falei que estado físico diferente? Olha só, gente, isso daqui, sabe aqueles brinquedinhos de pecinhas que você pega as pecinhas e monta lá um carrinho, monta um bonequinho, monta uma árvore, uma casa? É a matéria, é tudo que forma vivo e não vivo na natureza. Então, imagina que nesse aquele brinquedinho que você pegou lá as pecinhas, formou a matéria. Se você começar a desconectar as pecinhas, são as moléculas, e se desconectar mais ainda, são os átomos. A professora colocou aqui 3 grandes átomos, que vai ser muito importante para a nossa explicação de reação química. Então, olha só aqui, ó, átomo de carbono, átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio. Olha só o que a natureza faz quando ela pega 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Água. Quando ela pega 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio, ela faz gás. Ela não, todos nós seres vivos. Inspiro, oxigênio. Expiro, gás carbônico. Ó, uma transformação. Se a natureza pegar 2 átomos de oxigênio, ela faz o gás oxigênio, esse da respiração. Só que parou por aí, ó, observando palavras que levam a gente a muitas informações. Não acabou por aí não, estamos falando de transformação, né? Então, vamos falar agora da matéria. A matéria ela é igual? Todas as matérias são iguais? Todos os materiais são iguais? Não, eu não sou feito de uma composição, esse vidro de uma outra composição. Então, os materiais, eles podem ser na forma de substâncias ou misturas. Essas substâncias podem ser simples, substâncias puras simples, ou compostas. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Professor, o que é substância mesmo? Substâncias são materiais formados pelo mesmo tipo de molécula. Só que a simples, mesmo tipo de molécula, mesmo tipo de átomo. Ó o gás oxigênio, O2. Aqui eu tenho só molécula de gás, só tenho oxigênio, formado pelo mesmo átomo, oxigênio. Agora, substância composta, H2O. Por que, professor, H2O? Tem diferentes átomos, mas a mesma molécula. Aqui eu tenho só água. Então, só que formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Uma substância composta. As misturas podem ser homoheterogêneas. Homogênea é quando eu tenho apenas um visual daquela mistura. Eu pego lá água e um pouquinho de sal e misturo. Eu só vejo, parece que só tem água ali, né? Ele diluiu o sal. Então, a gente fala que é homogêneo, porque a gente observa apenas uma fase. Chama monofásico, ó, mono 1. As heterogêneas podem ser bifásico, trifásico. Vamos dar um exemplo. Na heterogênea, pensa na água e no óleo. Você não vê a água e o óleo separado? A gente chama de uma mistura heterogênea bifásica. Acabou, professora? Não. Olha só o que eu vou fazer aqui. Tanto as misturas quanto as substâncias, elas podem sofrer transformação. É aí que está a nossa grande chave aqui, que podem, né, que nesse caso pode ser transformação física ou transformação
Química. Então tem a ver com as figuras que foram colocadas para vocês analisarem ali na primeira interação, da figura A e da figura B. Então uma Exatamente. delas você já deu a dica que está ocorrendo a transformação física. Física. E na outra, transformação química. Química. E outra coisa que eu estou observando, que você falou de mapa mental, então o mapa mental é a gente pegar as principais palavras-chave e interligar com setas ou com linhas para a gente fazer uma relação do que uma coisa tem com outra. É isso que é mapa mental? Isso, você pode apenas com palavras puxar da sua mente aquela informação ou pode colocar um pouquinho de informação. Lembra que a professora puxou o carbono, o oxigênio, o hidrogênio? E pode escrever também, de repente você não lembra que o C é de carbono, aí você coloca lá carbono, oxigênio. Pode escrever Pode, também, né? claro, até mais informações. Fazer desenho, se quiser também, Sim. no mapa mental. Fica lindo. Agora, gente, na transformação física foi a imagem A. Na imagem A, eu tinha água líquida, água sólida. Isso acontece naturalmente na natureza. A água, nesse momento, na natureza, ela apresenta-se nos seus 3 estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso naturalmente. Como, professora? A gente não tem água líquida nos rios, lagos, oceanos, mares, na poça d'água, aí no seu quintal. Vamos pensar lá no oceano. O sol bate, a água do oceano evapora. Ocorreu uma transformação física. Ela foi do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Subiu. Pode falar, Probete. Tem alunos aqui que estão falando que eles estão anotando no caderno. Eles estão perfeito. falando assim para a professora falar um pouquinho mais devagar para dar tempo para ela anotar. Claro. A professora está só falando um pouquinho assim mais rápido, porque aqui até agora foi um resumo, né? Então a professora falou assim, junto com a sua mente, mas a professora com certeza faça o que você quiser. Ana Carolina e a Ashley que pediu essa dica aqui, mas ela tudo ok agora. Não, já atendida. Vamos lá, então, continuando aqui na transformação física. Lembra lá do oceano, acabei de falar, vaporizou. Quando esse vapor de água, né, que tá mais quente, ele encontra regiões mais frias, cai na forma de precipitação, chuva. Olha só, de gasoso para líquido. Ocorreu uma transformação física da matéria. E aí, se essa água líquida atingir um local lá que esteja muito, muito frio, ela pode solidificar. E aí, o que acontece? Solidificação, que também é uma alteração do estado físico da matéria. Agora, aqui sim, Probete. Acabamos o nosso grande mapa mental. Vamos começar agora a falar de uma reação química. Que é o norte da nossa aula. Então, vamos lá. Vamos, então, para a gente aprofundar um pouquinho nisso, eu queria saber, assim, no nosso dia a dia, porque você deu alguns exemplos ali, mas eu queria que você explicasse uma transformação química que acontece, assim, naturalmente, que tem um impacto muito grande na nossa vida como ser vivo, sabe? Existe algum tipo de transformação química que acontece naturalmente, sem o homem manipular ali, que é fundamental para a nossa vida? Tem, Probete, esse vai ser o nosso foco da explicação. Nesse momento, essa reação química, gente, ela está acontecendo aí do seu ladinho, caso você tenha uma plantinha ali na sua sala. Quer ver, por exemplo, no seu quintal, uma linda árvore. Ou lá nas comunidades indígenas, naqueles lindos, lindos ecossistemas cheios de plantas, animais. No caso, são as plantas que vão realizar isso que a Pro vai explicar para vocês. O que é? E também nas comunidades quilombolas, né, que deve ter muita, muita, muita vegetação. Isso está acontecendo. Você pode explicar como que é esse fenômeno na natureza? Claro, é o processo da fotossíntese, Pro. Vamos observar a próxima imagem? Olha só que legal. Esse desenho é o desenho do quadro mesmo da professora, que esse ano mesmo, né, meus aluninhos estão até lembrando deste quadro. Então, olha só a plantinha. Desenho de uma árvore, mas, professora, podia ser outro ser vivo? Pode. As algas também fazem fotossíntese, mas isso é uma outra história. Observe no desenho que a planta do solo retira o quê? H2O, água, molécula que eu acabei de mostrar para vocês. Então, olha lá em amarelinho, H2O. Ela recolhe ali, absorve pelas raízes H2O e sais minerais. Da atmosfera, observe a setinha entrando em rosa. Ela absorve, retira da atmosfera o CO2, que é o gás carbônico. Aí,
ativado pela energia do sol, energia luminosa, lá dentro das folhas, numa estrutura chamada cloroplasto, nós temos uma substância chamada clorofila, pá, ela absorve a energia luminosa. E aí a magia acontece. O que acontece? Uma reação química e a planta consegue produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, e além disso ainda produz o gás oxigênio, que é importantíssimo para a respiração tanto da planta quanto para os outros seres vivos, Pro. Então, os vegetais e as algas, como você colocou aqui, eles são fundamentais porque ela é responsável por um processo químico, tem uma reação química, a Sim. transformação química dentro do organismo dele, que vai Sim. colaborar com o nosso oxigênio que nós respiramos também, né? E o próprio alimento, porque é a base, não é, da cadeia alimentar, A base né? da cadeia alimentar. A planta, gente, consome muito oxigênio que ela produz. Grande parte desse oxigênio, porque ela respira também. Mas nós temos as algas nos oceanos produzindo toneladas de oxigênio, que aí sim essa quantidade de oxigênio fica disponível para nós, animais e todos os tipos de seres vivos. Professora Cecília, eu fiquei pensando aqui. Acontece muito nas vegetações desastres naturais e às vezes provocados pelo homem, por exemplo, como queimadas. Sim, E é um aí? outro tipo de reação química, Probete. Olha só esse próximo quadro que a professora colocou para vocês. Aqui eu vou mostrar onde ocorreu a reação química na fotossíntese. Então, aqui eu coloquei a palavrinha, o nosso título, né? Reação química, o processo que nós estamos explicando. E aí, para que ocorra uma reação química, nós precisamos de substâncias antes e outros tipos de substâncias depois. Essas do antes são os reagentes. Então, quem foi os reagentes na explicação que a professora deu? A água e o gás carbônico. O que ele precisou? De uma ativação. Ele foi ativado por quem? Pela luz solar, a luz branca vinda do sol. E aí, qual foi o produto final dessa reação química? Olha aqui, gente, a glicose, o carboidrato. Podemos chamar glicose, carboidrato, açúcar, o alimento da planta. Eu vou até colocar grandão aqui para vocês o que, que a professora colocou aqui. Olha a fórmula da glicose. Simples, tá? Existem outros carboidratos bem mais complexos. C6H12O6. Quer dizer o que, professora? Que essa molécula apresenta 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. 24 átomos ao todo. Você viu, tem moléculas simples como o oxigênio, apenas com 2 átomos, e aqui 20, mas temos outras moléculas com dezenas de átomos. Então, olha só, reagentes, produto. É só a glicose, professora? Não, olha o oxigênio aqui, né? Para a respiração dos seres, para a respiração da própria planta. Aí a professora até colocou de novo aqui o desenho para vocês entenderem. Então, olha lá. Lá naquele outro desenho, eu coloquei aqui, escrevi glicose para vocês. Você pode escrever? Pode, mas o legal é você escrever glicose e também colocar a molécula. Então, gente, um desafio para vocês já é desenvolver todo este mapa mental. Podem voltar depois, pausa. Podem copiar desse jeito ou criar o seu. Caso não consiga criar um novo, pode fazer os registros da forma que conseguir. Os professores vão poder colaborar com vocês, dando explicações de como organizar. Fica até uma dica para uma atividade para os professores avaliarem se vocês entenderam direitinho os conceitos. Então, vocês podem propor até para outros professores. No final da aula, falar assim, fiz um mapa mental, verifica se está tudo ok. Aí você compara com seus colegas, porque às vezes uma palavra leva a outra e cada um tem um pensamento muito bacana, desenvolver esses mapas mentais no papel, porque depois você pode associar isso na sua mente. Você está, que nem ali na palavra, por exemplo, se eu falar assim, reagente, eu sei que um reagente com outro pode ter um produto. Vamos lá? Sim. E na ciência, o que é maravilhoso, que a gente gosta sempre de mostrar? Nas aulas de ciências, a gente gosta de comprovar as coisas, fazer experimentos. Né? Hoje eu estou vendo aí que tem uma mesa bacana aí. Né? Nós temos 3 experimentos diferentes. E para quem assistiu a última aula do 6º ano, né, passou um vídeo
curtinho da professora Cecília, e a professora falava sobre um método científico. O método científico, ele foi criado para que a gente pudesse comprovar uma hipótese ou tirar aquela hipótese, né, de cabeça. Como assim, professora? Para o método científico, nós observamos um problema, né, ou um assunto que nós queremos descobrir. Aí criamos uma hipótese para aquilo, né? Será que isso é... A hipótese é o será. Por que o será? Porque você não tem comprovação daquilo. Aí, o que você pode fazer para ter a comprovação? Você realiza o experimento. E aí sim, você conclui se a sua hipótese estava certa ou não. Se a hipótese não estiver certa, Probete, o que a gente faz? Volta de novo na hipótese, cria uma outra hipótese, experimenta de novo e aí conclui se aquilo estava certo ou não. Muito legal, vamos lá? Né? Vamos para o experimento. Olha aqui nesse primeiro caso, eu quero que vocês observem com bastante atenção. Esse primeiro é um experimento só. Então, eu vou colocar dois casos, caso A e caso B. Os dois, eu não coloquei o líquido antes, porque para um experimento eu tenho que te provar que o líquido é o mesmo, né? Então, olha aqui, eu tenho água. Então, eu vou colocar água nos dois recipientes, nos dois copinhos. É muita aluna assistindo a gente, né, Pro? É normal, a professora até tremer para colocar água no copinho. Então, no primeiro caso, observem bem, para ver qual reação química vai acontecer. Será que vai dar certo, Pro? Vamos lá. Xi. O que você colocou aí? Aqui, primeiro foi água. E agora, vou contar para vocês o que tem. Vou até colocar um pouquinho mais, porque não sei não, hein? E o que eu coloquei aqui foi água. Será que alguém está aí conversando com você? Fala para mim o que aconteceu aqui, gente. Vamos abrir a interação e vamos ver o que vocês acham que está acontecendo ali. Qual foi a reação química que aconteceu aqui? Houve reação química? Qual foi a reação química? Vamos lá. Você vai comparar com alguma? Não. Por enquanto não, eles estão observando. Observando? Você quer saber se houve reação química? Não, acho que eu já vou responder. Tá. Sabe qual reação química que aconteceu aqui, gente? Nenhuma. Como assim, professora? Aula de reação química. Aqui é apenas uma mistura. Eu tenho água e sal. Eu realizei apenas... Olha, tá vendo que ela está sumindo? Está quase homogênea essa mistura. Ainda está heterogênea, ainda observo o sal, né? Agora, observem este segundo caso. Tem a água, né? Que posso você fazer falou no bagunça copo. aqui? Posso fazer bagunça, Pro? Vai ter que fazer, né? Ela colocou uma outra substância, olha lá. Agora sim ocorreu uma reação química. A formação de uma nova substância. Qual foi a substância aqui no processo de efervescência? Gás carbônico. Então, água com sal, mistura. Água com sal de fruta, o que era esse pozinho branco? Sal de fruta, aquele que a gente toma quando está malzinho do estômago. Então, aqui sim ocorreu uma reação química. E a substância que formou, gás carbônico. Só que olha que interessante, Probete, eu usei água e sal de fruta e gerou gás carbônico. Vou misturar outras duas substâncias e também, como produto final, vamos ter o gás carbônico. Quais substâncias? Vinagre e bicarbonato de sódio. Então, olha só, vou pegar o vinagre, colocar aqui para vocês. Por que você está colocando 2, professora? Porque 1 é o fator de referência para vocês observarem que não vai acontecer nada, só o vinagre. Se gerar o gás carbônico, gás, ele vai tentar escapar. E o que a gente precisa para encher uma bexiga? Gás. Só que a gente assopra, né, a bexiga. Então, olha só nessa primeira, só vinagre. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Nada, só vinagre. Vamos agora para o bicarbonato. Só que essa manobra aqui tem que ser bem rapidinha, porque, né, a gente quer uma reação química e algumas reações são bem rapidinhas. Então, no vinagre você vai pôr mais uma substância. Isso, vinagre e bicarbonato de sódio. Olha lá. Se ela tivesse posto mais, né? Se eu tivesse sido um pouquinho até mais rápida, né? A bexiguinha aí. E se eu não segurar aqui, se bobear, essa bexiguinha vai escapar.
Olha só que interessante, gente. Também gás carbônico, produto final, só que com duas substâncias diferentes, vinagre e bicarbonato de sódio. Ó, gás carbônico. Agora, lembra da reação? Nós temos uma reação bem característica como reação química, que é a combustão. A combustão é quando, para ocorrer a combustão, eu sempre vou precisar de um combustível e de um comburente. Aqui, no caso, o combustível é a vela, certo? E um fator ativação. O fator ativação aqui eu vou ser rápido, não vou ficar na faísca não, né? Já vou direto no fogo. Aí eu vou provar para vocês que Então realmente... Então tem reações que precisam de uma ativação. Precisa. Já viram quando tá lá os sobreviventes, né, na floresta, tentando fazer uma faísca? Uma faísca natural de um raio pode fazer com que aquela árvore entre em combustão, né? E qual o produto final? Carvão, antes era lenha, também vai gerar o gás carbônico, né, da queima. Então é o seguinte, professora, não está acontecendo nada, está só pegando fogo. Sim, porque eu tenho o combustível e o comburente, e já fiz a ativação, que foi o fogo do isqueiro. Agora, o que eu faço aqui para provar para vocês que eu preciso dos dois, combustível e comburente? Vou até colocar aqui o combustível para ele, ó, que é oxigênio. Deve ter bastante oxigênio aqui dentro, né? Porque ele estava aqui virado. Já aconteceu de eu não fazer isso e aí, né, já tinha acabado o oxigênio. Esse daqui vai ficar livre o oxigênio para ele. Livre. O oxigênio todo aqui do estúdio. Então, enquanto tem oxigênio, o fogo está lá. E o combustível, né? Certo. Tanto o oxigênio, que é o comburente, quanto o combustível. Agora, esse daqui eu vou restringir a quantidade de oxigênio. Quando consumir acabar o oxigênio, vai acabar o fogo. Ó, coloquei com calma, porque senão você vai falar assim, professora, a senhora vai apagar a vela. Então tem oxigênio lá dentro ainda. Enquanto tiver oxigênio aqui dentro, essa vela vai queimar. Então, olha só, combustível, vela, comburente, oxigênio. Acabou. Acabou o comburente, apagou a vela. Se eu chegar aqui agora e já colocar direto aqui, ele até apaga rapidinho, porque nem tem oxigênio aqui, que já foi todo consumido. Sempre na sala, a gente brinca de novo de encher de oxigênio, né? Enfim, então, gente, isso aqui é uma reação de combustão. Uma reação típica de combustão. Muito bacana. Então, vamos ver se vocês entenderam direitinho a aula, tá? Nós vamos fazer um desafio para vocês no chat, pensando assim, em tudo que nós colocamos ali, o desafio é: quais outras transformações químicas você observa no seu dia a dia que não foram citadas na aula? Nós demos alguns exemplos aqui, mas nós queremos agora que vocês pensem ali, vai com a sua mente ali, para citar alguns exemplos de reações químicas que acontecem no dia a dia, mas que não foram citadas aqui. Vocês podem fazer isso? Vamos dar algumas dicas para eles, Pro? Vamos. Olha só, como que o carro do seu pai anda? Vamos professora, lá no chat. É só ele ligar lá, pisar no acelerador, será? Será que não tem nada que está ajudando este carro a movimentar-se? Lá na cozinha da sua casa, como que a batata crua vira batata cozida? Será que ocorreu uma transformação físico-química? Enquanto sua mãe está picando a batata, física, né? Mas, enfim, já dei algumas dicas, hein? O Samuel está falando da água e o óleo, mas na verdade ele é uma água e o óleo é uma transformação química? Não, ele é uma mistura heterogênea bifásica. Porque nós vemos duas fases. Uma fase é o óleo e a outra fase é a água. Vamos lembrar a dica que ela deu ali. Quando para um automóvel sair do lugar lá, existe alguma reação química, uma transformação química ali para o carro andar? Tenta pensar nisso daí para ver se vocês lembram. O Daniel está falando assim, a gasolina tem algo a ver com isso? Claro, é o combustível, ou seja, gasolina, etanol, diesel. Então vamos lá. Tem mais respostas legais, hein? O bolo. Todas são legais, né? É bom porque vocês vão tirar se está acontecendo uma transformação física ou uma transformação química. Quando a gente faz o bolo? Bolo. Quando ainda estamos ali, só está na misturinha, colocou ali só o açúcar, colocou o fermento biológico, olha a palavra, bio, vida. Então, esse fermento ele vai reagir ali, só da massa crescer,
já ocorreu ali uma reação química. Sabe por que que a massa cresce, gente? Porque forma o gás carbônico também ali. E aí ele tenta escapar e a massa cresce. A gente corta ali, vê aqueles furinhos da massa. Sua mãe coloca no forno, o que que acontece? Vira um pão, vira um bolo, né? Maravilhoso. Cheiro muda, cor muda, então ocorre uma O transformação Luiz química. está colocando assim, que quando ele observou a fruta apodrecendo. Super transformação química são os decompositores. Fungos e bactérias na natureza fazem a grande reciclagem dos átomos, moléculas, né? Então, tudo que não foi consumido, que não, na cadeia alimentar, que não foi devorado por um outro ser vivo, né? Uma hora vai ser, na verdade, devorado, mas pelos decompositores, fungos e bactérias. Isso é o apodrecimento. A Fernanda lembrou das bebidas. Ela está citando um refrigerante, mas eu acho que, assim, além de você responder para a Fernanda de refrigerante, sobre as bebidas, todos os tipos de bebida a gente pode considerar que houve uma reação química? Na verdade, ali, o que nós temos quando a gente abre o refrigerante é também o gás carbônico. Então, ali é um gás. Então, eu tenho a mistura de várias substâncias, né? E uma delas é o gás. Por isso que a gente fecha bem ali para não escapar, né? O pessoal está colocando várias coisas ali, mas a gente tem um minutinho só. Vamos concluir a aula? Vamos para a sistematização da aula? A sistematização é aquilo que a gente já falou para vocês fazerem com seus professores um mapa mental, mas a gente vai dar mais uma dica para vocês ali. Vamos lá? O que seria essa aula? Professora, pode falar o resumo dessa aula? Posso? Gente, o resumo dessa aula é o quê? Uma transformação química, ela só acontece quando Rápido. ocorre a formação de uma outra substância química. Uma transformação química acontece quando ocorre a transformação da composição química da matéria. Durante a reação química, ocorre a formação de nova ou novas substâncias. Então, pronto. A gente coloca ali, finalizando para os professores usarem lá, complementarem, o caderno do aluno do primeiro bimestre, página 14. E nós agradecemos aqui a participação de vocês. Não esqueçam da tarefa que a professora tinha passado para vocês, que é fazer um grande mapa mental, tá bom? Com todas as informações. Então, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham revisado e complementado a aula de transformação química. Foi um prazer.